Sabe, toda grande ideia de negócio, não importa se é aquela cafeteria charmosa da esquina ou uma startup de tecnologia que vai dominar o mundo, todas elas precisam de uma coisa: uma base jurídica forte. Sem isso, a casa pode cair. E é justamente sobre essa base, esses pilares, que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar juntos esse mundo? Pois é, essa é a grande questão, né? E olha, a resposta vai muito além de ter um bom produto ou um serviço incrível. Envolve estrutura, organização e, principalmente, um reconhecimento formal. É sobre se tornar alguém perante a lei. Para a gente entender como o direito empresarial funciona hoje em dia, a gente precisa falar do conceito que mudou o jogo todo: a teoria da empresa. Foi ela que tirou o foco das pessoas e colocou-o na atividade em si. E essa linha do tempo é super interessante para a gente ver o caminho que foi percorrido. No começo, o direito comercial era uma coisa de clube fechado, só para os comerciantes registrados. Depois, a lei passou a olhar para o que era feito, para uma lista de atos de comércio. E, finalmente, a gente chegou no modelo atual, que veio lá do direito italiano e é bem mais aberto e moderno. E aqui está a definição que realmente importa. A expressão-chave é atividade econômica organizada. O que isso quer dizer? Que não importa o que se faz, sapatos, software, consultoria, se existe uma organização profissional por trás, com capital, mão de obra, tecnologia, tudo funcionando junto, a lei enxerga aquilo como uma empresa. Ok, com a teoria na cabeça, vamos para a prática. Para quem está pensando em começar um negócio com sócios, essa aqui é, talvez, a primeira e mais importante encruzilhada no caminho. Olha só que interessante essa diferença. De um lado, na sociedade simples, o que manda é a habilidade pessoal e intelecto dos sócios. Pensa numa escritório de advocacia ou numa clínica médica, sabe? O negócio é a profissão deles. Agora, na sociedade empresarial, a conversa é outra. O foco é a organização, a máquina que gira, a fábrica, o supermercado. O negócio funciona por si só, não depende diretamente daquela pessoa específica. E não é à toa que até o lugar onde se registra é diferente, na junta comercial. Isso mostra que, para a lei, são duas coisas bem distintas mesmo. Bom, depois de decidir o tipo de sociedade, vem um passo que realmente dá vida à empresa do ponto de vista legal. Vamos falar sobre o poder que um registro tem. Essa é uma pergunta que muita gente faz. E a resposta é séria. Quando não há registro, a gente tem o que se chama de sociedade de fato ou incomum. Isso traz um monte de riscos e limitações, principalmente uma baita dor de cabeça para o patrimônio pessoal dos sócios. Pensa nesse processo como se fosse tirar a certidão de nascimento da empresa. É nesse momento que ela nasce para o mundo jurídico, sabe? Ela passa a ter nome, identidade, direitos e deveres próprios, totalmente separada das pessoas que a criaram. E os benefícios, olha, são muito práticos. Não é só um papel ou um carimbo. Fazer o registro é como dar um escudo de proteção para a empresa. A partir daí, ela pode ter coisas no nome dela, assinar contratos, se defender na justiça, ganha vida própria. E tem mais, né? É esse registro que abre a porta para um monte de vantagens fiscais, como poder se tornar um MEI, um microempreendedor individual, ou entrar no Simples Nacional para as micro e pequenas empresas, que, vamos combinar, simplifica e muito a vida de quem está começando. Agora, a gente chega num ponto delicado, que mexe diretamente com o bolso e a tranquilidade de quem empreende: a responsabilidade dos sócios. Essa escolha, no fundo, é sobre o tamanho do risco que cada um topa correr. Esse tipo de sociedade é mais raro hoje em dia, mas é perfeito para a gente entender o que é o risco máximo. Na sociedade em nome coletivo, não existe aquela separação clara entre o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal dos sócios na hora de pagar as contas. É tudo junto e misturado. E essa frase resume bem o drama. Significa que a casa, o carro, aquele dinheirinho guardado, tudo isso pode ser usado para quitar as dívidas do negócio. É um risco gigantesco que vai muito além do que foi investido. E aí, do outro lado, a gente tem a famosa sociedade limitada, a queridinha do Brasil. E o motivo é óbvio: ela funciona como uma rede de segurança. Ela cria uma barreira que protege o patrimônio pessoal dos sócios. O risco, em regra, fica limitado ao valor que foi investido na empresa. Então, para resumir a ópera, de um lado, na responsabilidade ilimitada, se o negócio vai mal, o patrimônio pessoal já era. A casa, o carro, tudo entra na dança para pagar as dívidas. Agora, na limitada, existe uma muralha. O prejuízo para no que foi investido. Entender essa diferença é, sério, uma das decisões mais cruciais na hora de abrir um negócio. O mundo dos negócios não é feito de empresas isoladas, né? Conforme elas crescem, é natural que comecem a se conectar, a formar parcerias e até a comprar umas às outras.
Vamos entender rapidinho como a lei enxerga esses laços. O primeiro nível dessa conexão é o que a gente chama de sociedade coligada. Pensa nisso como uma espécie de aliança. Uma empresa investe na outra, compra uma parte dela, não para mandar, mas para criar uma parceria estratégica, para alinhar interesses. E a lei brasileira é bem específica. Ela crava um número, 10%. Se uma empresa tem 10% ou mais do capital de outra, pronto, elas já são consideradas coligadas, mesmo que uma não mande na outra. É um marco que já estabelece uma influência relevante. Como a gente pode ver, existe toda uma escadinha de conexões. Lá no topo tem o controle total, quando uma empresa realmente dita as regras na outra. No meio do caminho tem a influência de uma coligada e na base uma simples participação, sem muito poder. Cada um desses degraus, claro, tem consequências jurídicas diferentes. Se tem uma coisa que a gente precisa guardar dessa nossa conversa toda, é esta fórmula aqui. Escolher o tipo de sociedade certo e fazer o registro direitinho não é só burocracia. É o alicerce, são os pilares que dão segurança para o negócio e, mais importante, que permitem que ele cresça de forma saudável e sustentável. E fica aqui essa reflexão para o final. Pensar na estrutura jurídica não é um detalhe para se preocupar depois. É parte da estratégia do negócio desde o dia 1. É isso que, muitas vezes, separa uma boa ideia de uma empresa que realmente dá certo e vai longe. Se essa explicação ajudou a clarear um pouco as coisas, não deixe de seguir o Legalmente Claro Oficial nas redes para receber mais conteúdos assim. O like, o comentário, o compartilhamento, tudo isso ajuda demais a levar essa informação para mais gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!